Aula de hoje, sistema circulatório, generalidades. Então nós vamos fazer uma introdução, tá? E um passeio pelas estruturas mais importantes relacionadas ao sistema circulatório humano. Bom, o conceito de sistema circulatório, tá? Trata-se de um sistema fechado de vasos, tá? Cuja função é conduzir o sangue, ok? Conduzir o sangue do coração para todos os órgãos do corpo e trazer esse sangue de volta dos diversos órgãos do corpo para o coração, que vai rebombeá-lo, tá? E assim sucessivamente. É importante lembrar, entretanto, que esse conceito que a gente acabou de ver é um conceito assim mais estrito, mais específico, uma vez que no seu sentido mais amplo, o sistema circulatório, a rigor, compreende dois sistemas: o sistema cardiovascular, tá? Que é aquele sistema onde há bombeamento e passagem de sangue, mas tem também, dentro do sistema circulatório, o sistema linfático, tá? Que é um conjunto de vasos e linfonodos, tá? Que transportam linfa. Lembrando ainda que toda a linfa produzida nos vários tecidos do corpo, ela acaba drenando de volta para o sangue. Ela acaba desembocando no sangue, ao nível das grandes veias do pescoço. Ok? Então esse conceito que a gente acabou de ver aqui é um conceito correto, entretanto, ele é um conceito específico para o sistema cardiovascular, que sem dúvida é o principal, tá, componente do sistema circulatório. A gente vai dar alguma informação acerca do sistema linfático no decorrer da nossa apresentação. Bom, aqui só lembrando um pouquinho dos conhecimentos, resgatando um pouquinho os conhecimentos de vocês lá do ensino médio, tá? E falando um pouco de evolução, de filogenia. Então, do ponto de vista evolutivo, tá, a circulação dos animais pode ser de dois tipos, aberta ou fechada. Tá? Circulação aberta é aquela em que o conteúdo, tá, ele sai dos vasos sanguíneos e banha diretamente os tecidos. A gente encontra isso em alguns filos de invertebrados, como moluscos e artrópodos. Tá? Então, o sangue, que no caso aí nem se chama sangue, chama-se hemolinfa. Então, a hemolinfa, ela é bombeada, tá certo? E ao nível dos tecidos, ela sai dos vasos e banha diretamente, tá, as células. Então, depois essa hemolinfa é recolhida, tá, e tudo recomeça. Então, é chamada circulação aberta. E tem também a circulação fechada, que é aquela onde o sangue ele não deixa o interior dos vasos. Apenas entre o sangue e o líquido que banha os tecidos, tá, ocorre troca, tá, de substâncias. Os alimentos e o oxigênio passando do plasma sanguíneo, do sangue para os tecidos, não, o líquido intersticial, e os catabólitos celulares, o lixo celular, passando no sentido inverso. Lembrando que a circulação fechada pode ser de dois tipos. Ela é chamada simples quando um só tipo de sangue passa pelo coração, passa por dentro do coração. Tá? No caso, sangue venoso. Tá? E a circulação se chama dupla quando passam por dentro do coração tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial. Tá? Os animais que têm circulação fechada e dupla, neles essa circulação ela pode ser incompleta e completa. Então, quando o sangue venoso, pelo menos em parte, se mistura com o sangue arterial, ela é dita incompleta. Entretanto, que é o que acontece nos anfíbios e na maioria dos répteis. Entretanto, em nós mamíferos e nas aves, tá, normalmente, os dois tipos de sangue que passam dentro do coração, eles não se misturam. Tá? Pelo lado direito do coração
passa sangue, é bombeado sangue venoso e pelo lado esquerdo sangue arterial, não a mistura de sangue. Então, nesse caso, ela é dita completa. Portanto, resumindo essa história, nos mamíferos, incluindo a nós, né, seres humanos, a circulação é do tipo fechada, o sangue não sai dos vasos normalmente, dupla, tá? Passam pelo coração tanto o sangue venoso quanto arterial, e completa. Por quê? Porque não há mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso, óbvio, nos indivíduos normais. Bom, o sistema, a partir daqui em diante, vamos falar especificamente sobre o sistema cardiovascular. Como eu falei, depois a gente fala um pouquinho sobre o sistema linfático. Então, no sistema cardiovascular, os componentes são o coração, é o órgão central do sistema, e os vasos sanguíneos. Entre os vasos, nós temos 3 tipos: artérias, capilares e veias. Tá? Lembrando que os capilares, a parede dos capilares é extremamente delgada, né? Só é visível com o uso de microscopia, é constituída por uma única camada de células, chamada endotélio, e é ao nível dos capilares onde ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e o líquido que banha os tecidos do corpo. Tá? Então, é através do endotélio que a passagem do sangue para o líquido intersticial de nutrientes, aminoácidos, glicose, vitaminas, sais minerais, né, etc. Tá? Então passam do sangue em direção ao líquido intersticial para poderem ser, tá, absorvidos, né, recebidos pelas células. E no sentido inverso, do líquido intersticial para o sangue, como essa seta aí está mostrando, então passam os catabólicos celulares, amônia, ácido úrico, ureia, gás carbônico, creatinina, etc. Ok? Bom, em relação a artérias e veias, tá? Qual é a diferença fundamental entre elas? Todo sangue, pessoal, que sai do coração e se dirige a um órgão qualquer, tá? Ele caminha dentro de artérias. Então as artérias, elas transportam o sangue do coração para todos os órgãos do corpo. E as veias fazem o percurso inverso. Tá? As veias têm a função, tá, de transportar o sangue, que está lá nos diversos órgãos do corpo, de volta ao coração. Tá? Esse é que é o conceito. A artéria é todo vaso que conduz sangue do coração para os demais órgãos. Tá? E até mesmo para o próprio coração, como a gente vai ver. E as veias fazem o caminho inverso. Então, vaso que sai do coração, artéria. Vaso que chega ao coração, veia. Bom, em relação às características de artérias e veias, tá? Primeiro, as artérias elas podem ser classificadas em 3 tipos. Existem as artérias chamadas grandes, também denominadas elásticas ou de condução, ok? Existem as artérias denominadas médias, também chamadas de musculares ou de distribuição. E existem as artérias pequenas, também, né, denominadas arteríolas, ok? Bom, pessoal, as artérias elas são constituídas por uma parede bastante espessa, tá? E essa espessura da parede das artérias não é por acaso. É que como elas conduzem o sangue bombeado pelo coração, o sangue que sai do coração, esse sangue ele sai, né, a grande velocidade, tá certo? Ele é ejetado do coração com muita força, tá? O que implica dizer-se que esse sangue ele vai exercer uma pressão muito forte sobre as paredes. Portanto, para que as artérias não rompam, não haja rompimento da parede, ela tem que ser bastante espessa para poder suportar
tá? A pressão, né, do sangue ao nível delas. Bom, então a parede das artérias, elas contêm 3 camadas principais. Contém a camada mais interna, chamada íntima, é nela onde se encontra o endotélio, tá? Que por sua vez é um tipo de epitélio plano, epitélio pavimentoso, tá certo? Logo em seguida ao endotélio, subjacente ao endotélio tem tecido conjuntivo, tá certo? E aqui eu estou falando de maneira bem simplificada a parte histológica da parede de uma artéria, que vocês vão ver isso com detalhes, né, nas aulas de histologia. Então, os principais componentes da íntima são o endotélio e o tecido conjuntivo subjacente. Tá? Na camada média da parede das artérias, nós vamos encontrar tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo ele vai se apresentar rico tanto em fibras elásticas, tá? Como também dentro da média nós vamos encontrar fibras de tecido muscular liso. Tá? Então, um conectivo rico em fibras elásticas e uma quantidade significativa de tecido muscular liso. Tá? E na camada mais externa da parede da artéria, vamos encontrar novamente tecido conjuntivo. Tá? Tecido conjuntivo também com uma quantidade razoável de fibras elásticas e, mais externamente, tecido conjuntivo frouxo, né? Já transicionando para as estruturas localizadas nas vizinhanças da artéria. Bom, a parede de uma veia, pessoal, tem as mesmas 3 camadas. Então, a parede das veias é, digamos assim, semelhante à parede das artérias. Mas existem algumas diferenças que são que tem importância a gente relatar aqui. Então, como as veias têm a função de promover o retorno do sangue para o coração, de volta para o coração, então a pressão do sangue sobre a parede das veias é muito pequena, comparativamente ao que acontece com as artérias. Portanto, tá? Como a pressão do sangue é bem menor nas veias, a espessura da parede das veias é bem menor comparativamente às artérias. Tá? Tem menos fibras musculares e também menos fibras elásticas. Por outro lado, se a gente comparar uma veia com a artéria mais ou menos equivalentes, então nas veias a gente observa um diâmetro maior. Tá? Então, a cavidade da veia é proporcionalmente maior do que a cavidade das artérias. Já a espessura da parede arterial é bem maior do que da parede de uma veia. A outra diferença marcante é que muitas veias, tá, principalmente as veias dos membros inferior e superior, elas apresentam estruturas, tá, denominadas válvulas, cuja finalidade é fazer com que o fluxo de sangue ocorra num único sentido, tá? No sentido, né, de volta para o coração, ok? E aqui essa figura, ela é um demonstrativo do que nós acabamos de falar. Então aqui do lado esquerdo nós temos uma artéria, ok? Se vocês verificarem o lúmen, a luz, né, a cavidade, tá? Bom, a parede, vejam que ela é bastante espessa, bastante, né, grossa, tá? E comparativamente a cavidade, o lúmen ou luz da artéria é pequeno. Já na veia, olha, tá? Na comparação aqui, ó, a parede da veia, tá? É bem mais fina a parede. Por outro lado, o lúmen da veia, vamos colocar aqui um Vzinho, né? Para lembrar que é veia, é bem mais amplo do que na artéria. Tá? Repetindo, qual o motivo principal dessa diferença? É que na artéria o sangue flui, tá, com muita força, a grande velocidade e com muita força, exercendo, portanto, uma forte pressão sobre a parede. Por isso que ela tem que ser espessa o suficiente para suportar essa pressão. Tá? E aqui nós vemos, pessoal, representado as várias camadas. Tá? Então nós temos aqui
camada íntima, tá? Aqui é a camada média, com predomínio das fibras musculares, tecido muscular liso, e aqui é a adventícia. Ó. E aqui estão sendo mostradas duas camadas interessantes. Uma camada, né, de tecido elástico, tá certo? Entre a íntima e a média, e entre a média e a adventícia, né, uma camada externa também, né, de tecido elástico. Tá? Então, por que as artérias têm bastante fibras elásticas? Inclusive, as grandes artérias têm uma quantidade assim, bem razoável de fibras elásticas, porque elas se dilatam, digamos assim, por ocasião da sístole cardíaca, né? Na hora em que o coração, os ventrículos estão se contraindo para poder impulsionar o sangue. Tá? E elas contribuem, tá? Então elas se dilatam na hora da sístole e depois vão voltando à sua posição normal, o que representa uma espécie de uma bomba secundária para fazer com que o fluxo, tá, de sangue, né, seja praticamente contínuo pelas artérias. Tá? Funciona como uma bomba secundária, digamos assim. Então você está vendo aí, aqui novamente, olha, mostrando a camada chamada membrana elástica interna, aqui a membrana elástica externa. A primeira formando o limite entre íntima e média, e a segunda o limite entre a média e a adventícia. Tá? A gente encontra também fibras musculares elásticas nas veias, só que numa quantidade, né, bem menor do que as artérias. E aqui, pessoal, vocês estão vendo duas válvulas de uma válvula, olha aí. Tá? Então, o sangue, ele vem aqui de baixo para cima, tá certo? E ele acaba, então, passando, né, para o andar de cima, digamos assim. E se ele, digamos, quiser voltar, ele não pode, porque as duas válvulas da válvula, elas vão se fechar, bloqueando, tá, o retorno do sangue. Então, as válvulas, elas são típicas das veias, né? Grande parte, eu diria até que a maioria das veias tem válvulas, com a finalidade de prover um fluxo sanguíneo em um único sentido. Tá? Isso é fundamental em relação aos membros do corpo, tá? Porque permite que o sangue o sangue venoso possa subir de volta para o coração, tá? Mesmo contra a força da gravidade. Bom, aqui nós temos a representação esquemática dos dois grandes circuitos do sistema cardiovascular. Tá? A gente aprendeu no ensino médio com o nome de pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica. Então vamos entender esse esquema aqui. Ele é bem simples. Vocês estão vendo aqui, olha, o órgão central do sistema cardiovascular, que é o coração. Tá? Aqui, que eu estou marcando aqui com a canetinha vermelha, é o átrio direito. Aqui, do outro lado, é o átrio esquerdo. E aqui, citados, VD, que significa ventrículo direito. Aqui, VE, significa ventrículo esquerdo. E aqui vocês estão vendo que, num coração normal, o lado direito do coração é completamente separado do lado esquerdo. Né? Existem dois septos. O septo atrial, separando o átrio direito do esquerdo, e o septo ventricular, separando os dois ventrículos. Então, é por isso que a gente disse no início da aula que a circulação do corpo humano, circulação sanguínea do corpo humano, além de ser fechada, tá? Ela é dupla e do tipo completa, uma vez que transitam pelo coração, tanto o sangue venoso quanto arterial, e porém eles não se misturam, tá, no coração. O lado direito transporta sangue venoso e o lado esquerdo do coração transporta sangue arterial. Mas vamos lá. Bom, vamos começar daqui do ventrículo direito, tá? O ventrículo direito, pessoal, tá aqui ele recebe sangue do átrio direito, através aqui do
do ósteo, né, átrio ventricular direito, onde está localizada a válvula tricúspide. E aqui o ventrículo direito, ao se contrair durante a sístole, ele bombeia, tá, esse sangue venoso em direção aos pulmões. Tá? E aqui nós temos representado esquematicamente o que? A artéria pulmonar. Na realidade, tem o tronco pulmonar que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda. Tá? Aí o que acontece? Esse sangue venoso, quando chega aqui no interior dos pulmões, tá? Lá ao nível dos alvéolos, o que vai acontecer? O gás carbônico sai do sangue, tá? E cai dentro do alvéolo, e daí sai pelo ar expirado, e o gás oxigênio ele faz o sentido inverso. O O2, que está dentro do saco alveolar, ele penetra, tá, no capilar sanguíneo, tá, e se combina lá com a hemoglobina, tá, formando a oxihemoglobina. Ou seja, simplificando, ao nível dos alvéolos pulmonares ocorre o fenômeno chamado hematose, que é a transformação do sangue venoso em arterial. O sangue perde gás carbônico, recebe oxigênio, ok? Uma vez o sangue tendo sido oxigenado nos milhões de alvéolos pulmonares, então esse sangue oxigenado ele vai retornar ao coração através de um conjunto de veias, que são as veias pulmonares. Então essas veias trazem o sangue oxigenado, são 4 veias no final, não é? 2 veias pulmonares direitas, 2 esquerdas, e essas veias pulmonares trazem o sangue oxigenado para cá, tá? Ele chega aqui no interior do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue arterial atravessa o ósteo da válvula tricúspide, tá? É a válvula atrioventricular esquerda, desculpem, da válvula bicúspide ou mitral, tá certo? Ou válvula atrioventricular esquerda, e cai aqui no ventrículo esquerdo. Ó. Então, o ventrículo esquerdo, ao se contrair durante a sístole cardíaca, ele bombeia através da artéria aorta, tá? O sangue oxigenado que vai ser distribuído a todos os órgãos do corpo. Tá? Essa aorta, vocês vão ver, a proporção que ela vai passando pelo corpo, ela vai dando ramos para todo o nosso organismo. Ramos em direção ao pescoço e cabeça, em direção ao membro superior, em direção ao tórax, em direção ao abdômen, daí para a pelve e para os membros inferiores. Enfim, esse sangue oxigenado, ao chegar no interior dos órgãos, e é aqui dentro onde a gente vai encontrar os vasos capilares, tá? Tanto aqui quanto lá nos pulmões. Tá? Então as artérias vão se ramificando, até que ficam, né, extremamente pequenas, e aí no final essas artérias, tá, se continuam pelos capilares. Lá nos capilares, o oxigênio que está no sangue, juntamente com os alimentos, eles passam de dentro do sangue em direção ao líquido que banha as células, que é o líquido intersticial ou intercelular. E os catabólitos, o lixo produzido pelo metabolismo celular, entre os quais o gás carbônico, eles fluem no sentido inverso, das células para o líquido intersticial e do líquido intersticial para dentro, né, do sangue. E aí, esses capilares são reunidos, formam pequenas veias, as veias vão se reunindo, formam veias maiores, que por sua vez confluem, formam veias maiores ainda, e no final, todas essas veias do corpo, tá, acabam confluindo para as 2 grandes veias cava, veia cava superior e inferior. E ambas as veias cava desembocam no átrio direito, levando sangue venoso, sangue rico em gás carbônico para o átrio direito. Tá? Do átrio direito, então, o sangue passa, tá, pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, e daí tudo se reinicia. Ok? Então, pessoal, a pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Pequena circulação ou circulação pulmonar,
ok? Ela começa onde e termina onde? Então, a circulação pulmonar, ela começa aqui no ventrículo direito, aí passa aqui pelas artérias pulmonares, chega nos pulmões, daí dos pulmões pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. Então, começa no ventrículo direito, termina no átrio esquerdo. Pequena circulação, circulação pulmonar. Pessoal, por que é chamada pequena? Porque os pulmões, eles estão dentro da cavidade torácica, quer dizer, são vizinhos do coração, tá? Portanto, os vasos têm uma extensão, digamos assim, curta. E a grande circulação? A grande circulação, ela começa aqui no ventrículo esquerdo, tá? Aí daí para a aorta e os seus, né, suas centenas de ramificações, e aí para os órgãos, e dos órgãos de volta para o átrio direito, tá? É trazido sangue venoso pelas veias cavas. Portanto, a grande circulação ela tem início no ventrículo esquerdo, passa pela aorta e os seus ramos, chega até todos os órgãos do corpo, o sangue volta pelas veias cavas e a grande circulação termina aqui no átrio direito. Grande circulação ou circulação sistêmica. Só um detalhe aí, não sei se deu para perceber, mas nesse esquema que nós fizemos, tá? O que está desenhado aqui em azul, os vasos desenhados em azul, transportam sangue venoso. Os vasos desenhados em vermelho transportam sangue arterial. Tá? Então, na circulação sistêmica, as artérias transportam sangue oxigenado e as veias transportam sangue venoso. Na pequena circulação, percebam que ocorre o oposto. As artérias pulmonares transportam sangue o quê? Venoso. E as veias pulmonares transportam sangue oxigenado, sangue arterial. Muito bem. Existem alguns tipos de circulação que é interessante que os alunos tomem conhecimento. Imagine aqui uma artériazinha, essa seta mostra o fluxo de sangue. Então, isso daqui é uma artéria. Essa artéria, então, aqui, ela se ramificou, como vocês estão vendo aí, ok? Então, deu esses dois ramos, se bifurcou aqui, olha só. Então, o sangue está fluindo por aqui ou por aqui. E por esse ramo aqui, o sangue, digamos aqui, seja uma artéria da circulação sistêmica, portanto, o sangue oxigenado arterial chega nesses dois locais aqui. Vamos dizer que sejam órgãos. Chega no órgão A e no órgão B. Tá certo? Ok? Só que esse outro ramo arterial, mais fino, tá certo? Ele chega nesse ponto aqui, ele se bifurca. E ao se bifurcar, ele leva sangue tanto para o órgão B, C, como também para o órgão B. Agora imaginem que esse ramo arterial aqui seja o ramo arterial principal. É o que leva normalmente sangue oxigenado em boa quantidade para o órgão B. Esse outro aqui, esse outro ramo, tá? É uma artéria que a gente chama que para o órgão B corresponde a uma artéria de circulação colateral. Tá? Isso aí, para que é isso? É simples. Tá? Então aqui é uma artéria colateral para o órgão B. Imagine que se porventura essa artéria aqui ela entope devido a um processo de aterosclerose, tá? Então ocorre aqui acúmulo de gordura na parede e acaba entupindo esse vaso. Se esse vaso aqui entupir, então essa artéria aqui colateral, ela é capaz de manter um fluxo razoável de sangue para o órgão B. Então é isso que significa a circulação colateral, tá? Então imagine que uma estrada principal para um determinado município, ela, devido a um acidente aí qualquer, ela foi
teve que ter o trânsito de carros interrompido. Então estradas secundárias podem permitir, então, que o tráfego, o fluxo de carros para aquela cidade continue a acontecer por essas estradas secundárias. Quer dizer, isso não impede, portanto, dos carros chegarem naquela cidade, mesmo que a estrada principal tenha sido interrompida. Então, esse é que é o princípio da circulação colateral. Tá? Existe circulação colateral tanto arterial quanto venosa. E isso é importante por quê? Porque nessas situações em que o vaso principal, vamos colocar assim, é obstruído ou é rompido por um trauma, etc., havendo circulação colateral, ela permite, tá, que aquele órgão continue a receber sangue e, portanto, permaneça viável. Um outro tipo de circulação interessante é o que a gente chama de circulação porta. Veja aqui esse esquema. Então aqui você tem uma artériazinha, ó, aqui a seta mostrando o fluxo de sangue, tá certo? Então o sangue está fluindo por aqui. Essa artéria, então, ela vai se bifurcando, se ramificando, como se fossem os galhos de uma árvore, até que no final o sangue transita pelos capilares. Isso dentro de um órgão qualquer. Tá? Então, lá ao nível dos capilares ocorrem aquelas trocas, né? Então, sai do sangue, saem alimentos de oxigênio, tá? E entram, tá, os catabólitos, como nós havíamos dito. Vou mudar aqui a cor para representar isso. Então, dos capilares saem de dentro do sangue, através da parede dos capilares, saem nutrientes e oxigênio para as células. E, no sentido inverso, entram no sangue, também ao nível dos capilares, o lixo celular, gás carbônico, ureia, amônia, creatinina, etc. Tá? E aí o sangue continua a fluir. Vai fluindo, os capilares vão se unindo aqui, nesse outro lado, formando pequenas veias. As veias vão confluindo, formando veias maiores, até que as veias maiores levam o sangue de volta para o coração. Só que existe uma situação interessante. Em algumas partes do corpo, uma vez formada a veia, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? Em vez de ela se juntar com outras veias para poder levar o sangue de volta ao coração, ela se transforma novamente, ela se ramifica, como vocês estão vendo aqui, tá? E forma um outro leito de vasos capilares, tá? Se capilariza de novo, tá? Só depois é que esses capilares se unem novamente para formar uma outra veia. E aí sim, essa leva o sangue de volta para o coração. Então, o que é uma veia porta? Qual é o conceito de veia porta? É exatamente o que esse esquema aí está mostrando para todos nós. Veia porta é quando uma determinada veia fica interposta entre dois leitos capilares, como é o caso aqui. Tá? Então, como essa veia se encontra, tá, entre dois leitos capilares, ela é denominada veia porta. Tá? O exemplo clássico é a chamada veia porta hepática. Essa veia porta hepática, antes dela, tá, tem os capilares localizados no intestino da gente, né, principalmente no intestino delgado. Está pegando tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. E essa veia porta recebe todo o sangue venoso que fluiu pelo intestino, ou quase todo, melhor dizendo, tá? E aí essa veia porta leva o sangue venoso em direção a quem? Aos capilares do fígado. Olha aí. Então isso daqui são capilares dentro do fígado. Por isso que ela é chamada veia porta hepática, porque ela recebe o sangue venoso que vem lá do intestino e leva esse sangue venoso em direção ao fígado, onde as veias se transformam novamente em capilares. Tá? E o fígado pode então receber, né? Pode então, digamos assim, já fazer uma espécie de depuração
do alimento que foi absorvido lá no intestino. Tá ok? Então, resumindo e enfatizando, o que é uma veia porta? É uma veia interposta entre dois leitos capilares. Tá? Exemplo clássico, a veia porta hepática, que fica entre o leito capilar dos intestinos e o leito capilar, né, hepático do fígado.